Bom, nessa segunda parte do vídeo, vamos mostrar um pouco das ferramentas que utilizamos para desenvolver o projeto, certo? Um pouco sobre a IDE, sobre o PyCharm, e também um pouco sobre os frameworks e alguns pacotes que tivemos que instalar. Aqui é o Anaconda Cloud, para a gente iniciar o projeto a gente precisa dele, porque ele é como se fosse uma espécie de gerenciador de ambientes virtuais, certo? E de algumas dependências, como os pacotes também. Por que ambiente virtual, certo? O ambiente virtual, a gente utiliza ele como um facilitador de troca de versões, como por exemplo, o Python tem a versão 3 e tem a versão 2. Então, se eu quero utilizar um projeto que tem a versão 2, então eu vou ter instalado essa variável de ambiente. Mas eu também estou desenvolvendo com o Python na versão 3. Então eu vou ter que ficar instalando e desinstalando Python, então ficar mudando a variável de ambiente lá do PF, certo? Eu ficar alternando toda hora, aí ou então ficar colocando, não sei, é um pouco complexo ficar fazendo isso, certo? Ficar alternando entre versões, até porque também posso estar utilizando pacotes, certo? Em um ambiente e que outro projeto não necessita daquilo e pode dar conflito ou algum outro problema. Então, para facilitar na troca desses ambientes, certo? Então, cada projeto vai ter seu próprio ambiente. Eu posso fazer assim, um ambiente web. Então, eu vou instalar pacotes para web. Aí, aqui no exemplo, como a gente está usando o Kivy, para desenvolvimento mobile e desktop. Então, a gente vai ter um ambiente para isso. E tem um ambiente mobile e desktop para a versão do Python 3. Tem um ambiente mobile e desktop para a versão do Python 2. Então, a gente pode ficar alternando isso de uma forma bem fácil, através do Anaconda Cloud, certo? O Anaconda, a gente vai utilizar ele e vai mostrar aqui um pouco onde é que baixa, certo? Para vir aqui no download Anaconda, seguindo o link lá, anaconda.com. E ele tem versão para Linux e para Windows, certo? Então pode ser feito, é só baixar e instalando normalmente, certo? Passo a passo. Depois de instalado, tem a instalação do Kivy, certo? Mas para instalar o Kivy, vou mostrar aqui a vocês como criar as variáveis de ambiente, certo? Que eu falei. Vamos lá. Vamos lá no CMD, certo? Eu vou mostrar aqui, depois de instalado o Kivy, você vem aqui e verifica a versão do que você instalou, Python-version. Ele me traz a versão 3.6 do Python com a versão 4.4 do Anaconda, certo? Vamos lá, create Conda. Conda é o certo, para representar aqui o código do Anaconda. Conda create. Conda create. Vou passar para o parâmetro nome do ambiente que eu vou criar. Certo? Vamos lá. Anaconda. Esse é o nome do ambiente, certo? Eu posso colocar qualquer nome. E vou identificar a versão do Python sem ser por parâmetro, certo? Normalmente. Como eu vi lá em cima, é a 3.6. Não precisa colocar o ponto 1. Tá ok. Vamos esperar ele criar. Ele mostrou aqui os pacotes que vão ser instalados, certo? A gente confirma para a criação do ambiente, certo? Pronto, aí ele me criou e agora ele me mostra os comandos para me ativar e desativar essa área de ambiente, tá? No momento que eu estou utilizando raiz, né? Não tem nada especificado ali antes do C. Vamos lá, ativar essa variável que acabamos de criar. Nosso ambiente foi inicializado, tem o nome do ambiente antes do C ali, representando o diretório, certo? Então ele está indicando que está ativado naquele ambiente. Vamos listar aqui os ambientes que estão instalados. Como eu estava trabalhando anteriormente, então tem alguns já que eu criei, certo? Aqui o root é o raiz, que é o instalado por padrão. E aqui essa estrela indica qual que está sendo utilizado. No caso aqui eu tenho alguns que eu criei testando. E esse Anaconda foi o que a gente acabou de criar, né? Então vamos
ver aqui o que a gente pode instalar do Kivy, certo? Já vamos instalando no Kivy. Pronto, tá ok aqui. Pronto, do Kivy, que é a segunda coisa que a gente vai fazer depois de criar a variável de ambiente, certo? É fazer a instalação. Vem aqui no site do Kivy, kivy.org, certo? Vai lá na documentação, vai ter todo o que você precisa assim, para instalar e tudo mais. A gente vai aqui em User Guide e instalação, certo? Vou ligar aqui para vocês verem. Tem para o Windows, para o Mac, certo? Para o Linux. E aqui vem explicando tudo mais, ó. Até para Android, Raspberry Pi. Então vamos lá no Windows, ok? Pronto. Para a gente instalar no Windows, basta seguindo esses comandos. A gente copia esse comando aqui sem esse Python-M, certo? A gente não precisa dele, a gente precisa só desse de pip aqui, porque essa é uma outra forma de instalar, tá? Então seria do pip em diante. Pode copiar e pode instalar aqui. Eu não vou esperar instalar todos, porque pode demorar um pouco, certo? Tem arquivos grandes e eu pro vídeo não estender muito. Mas seria basicamente isso. Você vem aqui, copia o código, cola lá e dá Enter. A gente vê, ó, que aqui foi instalado esse pacote que a gente colocou. Não, aqui deu upgrade. Isso, aqui ele fez atualização. Mas se eu for colocando esses outros aqui, com o comando conda list, ele vai me listar os pacotes que estão instalados, tá? Então eu vou colocando todos esses comandos um por um, certo? Colocando um por um. E por último é a instalação do Kivy, ok? Pronto, eu não vou fazer isso porque vai demorar um pouco mais para estender o vídeo, tá? Então eu vou entrar aqui em outro ambiente, eu vou sair desse, deactivate, certo? Saiu, pronto. Vamos entrar no K36, que é o que eu estava utilizando antes, certo? Esse é o que eu utilizo por padrão, eu utilizei no projeto, certo? Esse é o interpretador que o projeto está utilizando, utilizando nesse ambiente virtual. Eu vou mostrar aqui os que eu tenho instalado, conda list, certo? Vou mostrar os pacotes que eu tenho instalado e tudo mais. Pronto, isso tudo eu tenho instalado, tudo após fazer a instalação de todos os pacotes que eu vou mostrar aqui, certo? Tem o Kivy aqui instalado já, Kivy Garden, o Kivy MD, certo? Pronto, aqui tá ok. Então já mostrei aqui a vocês o ambiente, como ativar, desativar, como fazer a instalação do Kivy, certo? Só seguindo aqueles arquivos, pode vir até aqui tá bom. Do Kivy, esses exemplos aqui não precisa muito, não sei que você quer dar uma olhada, tá certo? Mas não é necessário. Depois o Kivy MD, que é um projeto que está disponível no GitLab. Para que o Kivy MD, certo? O Kivy MD, ele é para deixar mais agradável a visualização do Kivy. Por quê? Porque o Kivy, a visualização dele não é muito lá essas coisas, né? É um pouco simples, certo? Então ele aqui, ele dá um tom, dá um ar mais agradável na visualização da aplicação. Então, esse MD aqui, ele é de Material Design, que como se fosse um flat, um pouco utilizado com profundidade, certo? Utilizando sombras. Então, ele deixa aquele ar mais bonito. Parece um pouco com aquelas aplicações nativas do Android, certo? Aqui ele vem explicando, né, o projeto, o que é, tudo mais, documentação, a gente pode ir vendo. E a instalação. Para instalar, a gente pode baixar o arquivo, certo? Vai baixar ele, o zip. Lá, na variável de ambiente, a gente encontra o local aqui, onde é que ele está, certo? Com CD e coloca a localização, ok? E quando a gente entrar na pasta em que esse arquivo foi baixado, aí damos esse comando aqui. Pronto, aí usamos esse comando. Aí esse comando lá, ele vai e é instalado o KivyMD no nosso ambiente virtual. Pronto, é basicamente isso. Eu não vou fazer aqui também, que eu não vou baixar. Eu já tenho, tá? Só explicando um pouco mais rápido como foi feito. O SQLite 3, certo? Pronto, voltando um pouco lá na Anaconda.
eu tenho um espaço lá que eu consigo pesquisar as ferramentas, como eu falei antes, certo? Baixar os pacotes. Então aqui eu tenho um pacote do SQLite 3. SQLite é o banco de dados que a gente utilizou, por ele ser leve, certo? Não ter complexidade na sua utilização. É bem simples de ser utilizado, então a gente optou por ele. E para fazer a instalação dele é só a gente copiar aqui, tá? E acabei fechando, né? Lá no CMD, tá? Activate K36, que é aquele ambiente. Pronto. A gente cola aqui, dá Enter e ele vai fazendo o procedimento de instalação, tá? Outra coisa também é o SQL Alchemy. É a mesma coisa. A gente pode vir aqui, digitar SQL Alchemy, que ele vai pesquisar, vai me trazer. Coloca aqui para vocês verem SQL Alchemy. Pronto, aqui a gente vai verificando as plataformas que são utilizadas, tá? Pode dar uma olhada também no número de download, certo? Que dá um pouco mais de confiabilidade, né? Muitos downloads, então ele é um pouco mais confiável. A gente vai aqui e clica. E ele vai me dar o link para instalar, certo? O comando. Então seria o mesmo esquema, só colar aqui e dar Enter e faria a instalação para mim, certo? Bom, basicamente foram esses os pacotes que teve que instalar, certo? E por último, um pouco sobre a obtenção do PyCharm, certo? Vou botar aqui um pouco na página inicial para vocês verem. É o www.jetbrains.com, certo? Para conseguir o profissional, certo? A versão profissional, a gente vai aqui Pricing, tá? Você pode fazer o download também. Deixa eu botar aqui fazer o download normal também, tá? Da versão Community. Você pode vir aqui PyCharm, pronto. Pronto, aqui no PyCharm a gente pode fazer o download, certo? Normalmente, da versão Community ou então da versão profissional, tá? Pode fazer o Community aqui, pode só clicar e já vai fazer o download, ou então da versão profissional. Pronto, para obtermos a versão profissional, a gente vem aqui no Pricing. Vamos aqui nessa parte aqui, nessa aba. E a gente vai na parte para estudantes e professores. Ó. Então aqui é a licença para obter para estudantes e professores. A gente vê aqui as ferramentas que eu posso ter, certo? As IDEs. Tenho aqui o botão para poder conseguir pegar todas essas IDEs, então eu posso ter a licença de todos. E vim para essa página aqui como estava anteriormente. Essa primeira parte aqui são 3 métodos para conseguir a licença, certo? Essa primeira parte ela é com e-mail institucional. Então se tiver e-mail institucional fica mais fácil. Você só colocar um e-mail e depois confirma. Aqui deve ser com a carteira de estudante, eu não sei se é exatamente isso, mas eu acho que é carteira de estudante internacional. Você pode colocar aqui, você também consegue confirmar que você é um aluno, você consegue pegar a licença, ou então por meio de documento oficial, que foi o que eu fiz, né? Peguei a declaração de matrícula, certo? E anexei aqui, preenchi todos os campos, anexei, pronto, e enviei aqui. Alguns dias depois eles me enviaram um e-mail confirmando a licença e pronto, consegui a licença, pude baixar a versão profissional. Tem uma boa diferença na parte da versão profissional para community, claro, né? Por exemplo, a versão web não dá para utilizar na versão community, certo? Mas como no nosso caso, se eu quisesse utilizar a versão community também não teria problema, porque eu estou utilizando a versão do Kiwi, certo? O Kiwi é mobile, o mobile é desktop. Então como não está utilizando nada para web, então eu consigo utilizar o community de boa. Mas se eu tiver que utilizar algumas ferramentas a mais, ou desenvolver para outros tipos de coisa, como web, como eu acabei de citar, então realmente eu preciso da versão profissional e como sou estudante eu consegui essa licença, certo? Bom, eu acho que é isso, né, por enquanto nessa parte de instalação, tá? A instalação do Kiwi, o Kiwi MD, o SQLite 3, que é o banco, e o SQL Alchemy, que é acabei de falar, né, que é um ORM, certo? Para facilitar na gerência de inserção de dados no banco, certo? Criando banco e tudo mais.
Bom, o vídeo termina por aqui, nessa parte de explicação das ferramentas que a gente utilizou, ok? E como obter a licença do PyCharm também. Então, bom, é isso. Então, acho que próximas informações ficam para o próximo vídeo, ok?